pedir para te roubar mais um pouquinho, né? E aí eu vou tentar usar o que você acabou de ensinar entre fato, explicação e aí solicitação, né? Tá. O fato é a aula a identidade de professora que você tem, né? Os conceitos que você trouxe fazem sentido para a base e aí quando faz sentido a gente quer mais. Né? A explicação, né, se a ordem é essa, a base cada um tem um significado e se bobear um monte de alunos já tá de saco cheio, porque eu adoro falar deles, porque eles são, assim, especiais para mim mesmo, né? B de behavior, que é comportamento, né? E quando a gente está falando de habilidade social, de como é que a gente se expressa, a gente está falando de comportamento, né? O S, vou pular o A de propósito. O S é science, porque a gente vai aprendendo é baseado em evidência. E o E é effort, que é esforço. Porque, né, sem esforço, como é que a gente caminha? O A do base é abilities, que é de habilidade. E é engraçado quando a gente fala de habilidade social, eu boto isso em comportamento, não em habilidade, né? Habilidade é aquilo que a gente ajuda o paciente a progredir. E mais do que isso, para a base, a habilidade é a habilidade de juntar gente com formação diferente, falando igual, e aí, assim, aumentando a nossa habilidade porque a gente está junto e consegue trocar. E aí, eu vindo a aula, eu falei, eu quero mais, já que faz tanto sentido na base, né? E falando de habilidade, você trabalha muito com paciente com ansiedade social, né? Sim. E aí eu bem queria roubar esse perfil mais grave, né? Em 3 itens que você estava discutindo, né? Como é que esses pacientes ficam no Zoom, por exemplo, nessa questão dessa linguagem, quando sai linguagem não verbal, né? Como é que fica o timing deles, né? Para poder responder um WhatsApp, para poder terminar uma relação, né? Fico pensando que para esses pacientes isso é mais difícil. E entre pensar o que você já sabe e vivencia, quero ver o que você vivencia. Tá. Entre pensar que para esse paciente com ansiedade social é mais difícil, né? Mexer na conversa no WhatsApp, saber o tempo de responder, saber como terminar, como é que se posiciona na frente de uma câmera, no Zoom, por exemplo. Entre a minha dúvida e teoria, como é que eu não vou aproveitar quem pratica e lida, né? Mas antes de responder, me ajuda na comunicação entre diferentes profissões, né? Para a psiquiatria, quando eu penso em ansiedade social, eu vou pensar em preocupação e medo por causa da ansiedade. E vou pensar que esse foco está muito no julgamento do outro, de como é que, né, assim, o que o outro vai achar de mim, como é que vão me perceber. Para você, quando você pensa em habilidade social, o quê? Em ansiedade social, qual é a definição que vem? Então, Didi, a gente usa também, né, essa mesma classificação na ideia de que o problema central do paciente com ansiedade social é uma preocupação excessiva com a avaliação do outro, mas que essa preocupação excessiva com a avaliação do outro, na verdade, vem de uma própria dúvida sobre a capacidade daquele paciente em desempenhar qualquer tipo de comportamento social, né? Então, a gente sabe que os pacientes com transtorno de ansiedade social têm uma autocrítica muito elevada, né? Então, eles são muito exigentes, em geral, eles primam por um desempenho perfeito e maravilhoso, né? E na medida em que eles vão interagir e ficam preocupados excessivamente com isso, né, gera um ciclo. Eu começo a me preocupar com o meu desempenho, quanto mais preocupado com o meu desempenho eu fico, menos eu presto atenção nos sinais sociais, né? E isso acaba tendo um impacto na minha interação, gerando ansiedade e um ciclo meio que se retroalimenta. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente pensa em habilidades sociais com o paciente com TAIs, para a gente tomar cuidado, é que, em geral, eles chegam para a terapia muito sedentos, assim, você vai me ajudar a disfarçar, né, a minha lacuna, o que eu não tenho, né? Então, é como se eles buscassem colocar mais uma máscara, né? E o que a gente quer com a terapia é exatamente o inverso disso, né? Então, eu não quero alimentar perfeccionismo, exigência, ou que existe um desempenho social perfeito e certo que ele precisa conseguir desempenhar em todas as situações para entender que ele tem valor, né? Tanto que a base da terapia é a exposição, né? E é uma exposição ao erro, ao fracasso, a não conseguir, para preparar esse paciente para ele poder lidar com o fato de que ele não precisa ser perfeito, né? Ele não precisa que o desempenho dele seja maravilhoso em 100% das vezes, porque não é para ninguém, né? E que quanto mais preocupado ele estiver com o próprio desempenho, pior o desempenho dele fica, né? É engraçado que perfeccionismo é uma palavra, treinando, né? É uma palavra que tem uma conotação positiva, né? Assim, parece que é bacana ser perfeccionista porque você está tendo cuidado com alguma coisa, quando na verdade, se você entender que é por proteção, né? E, na verdade, é para não ter crítica, não é por cuidado, né? Eu não sou perfeccionista no trabalho nesse sentido porque eu quero fazer o melhor trabalho do mundo. É que eu quero ter certeza que aquilo ali está blindado, né?
Então, é muito importante que a gente mescle isso, né, para o paciente, senão o paciente começa a achar que o treinamento de habilidades sociais é um treinamento para deixar ele perfeito, né, e aí a gente tem que entender que não, né, que a gente pode sim, porque às vezes ele tem lacuna em habilidades sociais, né, e ele precisa ganhar habilidades, mas não no intuito de esconder ou disfarçar ou se tornar perfeito, mas para que ele possa se sentir mais confortável, né, nas exposições. Então, a gente vai trabalhar muito um componente de aceitação, né? Aceitação de que eu não sou perfeito, aceitação de que eu não preciso acertar 100% das vezes e aceitação de que eu posso, sim, melhorar minhas habilidades sociais, mas levando em consideração, né, que eu tenho valor e que eu sou capaz e que eu consigo. Então, quando a gente fala aí no Zoom, nas habilidades sociais, acontecem dois fenômenos, né? Para alguns pacientes é ótimo, porque eles se sentem mais protegidos por ter uma tela, ter a opção de desligar a câmera, então eles se sentem mais no controle da situação social. Então, às vezes, o uso dessas ferramentas para o paciente com ansiedade social gera menos ansiedade. Tá? Eles se sentem mais no controle. Por exemplo, começar uma interação de relacionamento via aplicativo, né? Eles ficam só com a parte escrita. Né? Eles perdem toda aquela avaliação que eles têm medo, né? De perceber que eu estou ansioso, de ver que eu estou gaguejando, de ver que eu não sei. Né? Então, pode ser usado na exposição gradual. Ele começa, né, dessa forma para ganhar habilidades de conversa, de iniciar, manter, trocar de assunto, mas em algum momento vai ter que caminhar para prática real para que a gente possa encontrar esse cenário completo de exposição. Aquela telinha do Zoom que ele se vê, ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Em geral, ele fica se autoavaliando, né? Então, a gente pode pedir para desligar, né? Dependendo do que a gente está querendo treinar. Em outros momentos, a gente pode pedir para ligar para poder fazer a exposição, né? O terceiro ponto, bota na tela cheia, né? Assim, para poder olhar sem parar. E aí tem os pacientes que é ao contrário, que se sentem mais expostos estando na rede. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Para esses pacientes que se sentem mais expostos, aí a internet vai ser uma fonte de ansiedade maior até do que a interação real. Né? E aí a gente vai ter que fazer uma exposição, né, mais gradual, porque para esses pacientes o ambiente online não vai trazer essa sensação de proteção. Ao contrário, eles vão ficar com mais preocupações de desempenho, se questionando se eles estão tendo um desempenho correto para a rede, como é que fica. Eu lembro de muito paciente falando do medo de estar sendo gravado, né? Porque aquela, enfim, imagina, se eu não dou conta já na interação, imagina pensar que essa interação pode ser multiplicada e revista e mudada de contexto. Sim. Responder o WhatsApp, mandar mensagem, responder, terminar. Em geral, para o paciente com ansiedade social é mais difícil porque ele fica querendo mandar, né, adivinhar a mensagem perfeita, que vai ter o efeito perfeito e que vai, né, ter o desfecho de uma avaliação positiva e, no fundo, é impossível, né, porque a gente não controla o outro, a gente só controla a nossa interação. Né? Então, a gente trabalha muito com o paciente com ansiedade social, é ele criar um parâmetro próprio, né, o que ele entende que é um comportamento hábil naquele momento, dentro do que ele quer expressar, né, e do que ele quer como objetivo. Como o outro vai interpretar isso, não adianta, ele não vai controlar. Adoro a conta entre respeito ao outro, mas o teu comportamento, o teu crivo é individual, né? E não tem jeito de não ser, né? Não dá pra... Então, a gente tem que criar essa noção e parar de achar que o parâmetro é sempre o outro, porque a gente fala com paciente com ansiedade social, tá, tem 10 pessoas nessa sala, 5 disseram que você tá feio e 5 disseram que você tá... E aí, que tá certo? Né? Então, o meu parâmetro não pode ser o outro, porque o outro ele é volúvel, ele pensa do jeito dele, né? A gente tem que criar um parâmetro próprio para que ele se autoavalie de forma mais realista, sem ser também tão exigente, porque senão a gente fica também, né, num gato e rato. Muito bom. Fico feliz. Mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Adorei participar e parabéns aí pela base. Obrigado.